Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a Escritura Sagrada em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17, irmãos. Nós seguimos ainda, irmãos, pela manhã com exposições de temas avulsos, importantes para a nossa fé, em pontos importantes da nossa fé e da prática da piedade cristã. Mas também aproveitando, irmãos, a ocasião de instrução à nossa igreja para as eleições que teremos em nossa igreja local nesse domingo próximo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Tu és o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Tu és o nosso Pai, Deus Pai. Tu és o nosso Consolador e o nosso Intercessor, Deus Espírito. E por isso, diante da Tua palavra, nós queremos ser regidos por Ti, ensinados por Ti, instruídos por Ti. Queremos, Senhor, que a nossa fé esteja posta na verdade, Senhor, para que então as nossas obras condigam com o que o Senhor quer. Ó Senhor, nos ilumine o entendimento, nos convence o coração, nos move os afetos, Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa maneira de ver o mundo. Que tudo o que somos, Senhor, e cremos, tudo o que fazemos, Senhor, se conforme a Tua palavra com convicção, Senhor. Sabemos que esse ponto, Senhor, tem sido muito negligenciado pelo coração humano, inclusive por aqueles que se chamam Teu povo, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, no tocante ao governo da Tua igreja, honrar o nosso Rei, que conduz o seu povo da maneira como Ele quer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas últimas 3 exposições, contando com essa, nós temos visto sobre o governo da igreja e aquilo que a Escritura ensina sobre a forma devida de governar o povo do Senhor, como que Cristo, como Rei, governa a sua igreja. Então, tudo que nós estamos tratando aqui, irmãos, não é mera doutrina ou mera chatice ou algum tipo de radicalismo, mas é o zelo com a honra do nome do nosso Senhor em seu ofício de rei, que como marido, como noivo da igreja, adquiriu ela com o seu próprio sangue, que foi estabelecido como o cabeça da igreja, e ele, e não outro, tem total autoridade para dizer como ela deve ser conduzida. Na Idade Média, irmãos, havia um ofício estabelecido pelos reis chamado de arauto. Acho que você deve ter ouvido falar desse ofício ou já visto em algum filme. Os arautos, irmãos, eles eram os oficiais da monarquia encarregados de proclamações solenes, do anúncio de guerra ou paz e de trazer informações para o povo daquele rei. Então, ele representava, um arauto, ele representava o rei diante das nações inimigas e diante do próprio povo, dos súditos do rei. E levava a mensagem do rei a esses 2 grupos. Eles recebiam um treinamento especial para estar nessa posição. Por exemplo, eles recebiam um treinamento sobre oratória, já que eles tinham que anunciar a mensagem com clareza. Eles recebiam um treinamento de protocolo, para saber como operar a sua liturgia de anúncio. Eles recebiam um treinamento de heráldica. Essa palavra diferente, esquisita, tem a ver com o estudo dos brasões, dos símbolos de cada nação, de cada rei, de cada família. Eles tinham que ter treinamento até de montagem a cavalo, porque eles tinham que ir até aquela nação montados a cavalo e, obviamente, eles tinham que ter treinamento em línguas estrangeiras, porque eles iriam se comunicar nas línguas daquelas nações aos quais eles eram enviados. Agora imaginem, queridos, aqui um rei que escolhe os homens que vão ocupar essa posição, lhes dá treinamento necessário e lhes coloca no ofício, lhes ordena nesse ofício.
E então ele decide, em um dado momento do seu reino, enviar esses seus arautos para anunciar publicamente a sua mensagem. E aí, então, um homem que não foi nem treinado, nem recebeu esse ofício, corre na frente para anunciar a mensagem no lugar do arauto que o rei estabeleceu. Ele se sente capaz. Então, ele foi lá, chegou e falou. O que acontece, irmãos, é que nem essa mensagem tinha um peso oficial, que não apenas essa mensagem não tinha um peso oficial, não apenas, queridos, ele mostra que não entendeu nada da seriedade do ofício de arauto na dinâmica do reino desse rei. Mas tem uma questão mais grave. Esse homem que faz isso, ele mostra que faz pouco caso da vontade do rei. É o vulgo, ele está se lixando para ela. Ele não está nem aí. Aliás, queridos, se os ouvintes que ouvem esses falsos arautos, eles não considerarem devidamente o ofício de arauto, eles vão padecer em confusão e sofrer. Nós vamos aqui, irmãos, hoje, ver sobre um rei que estabeleceu os seus arautos e que a sua vontade deve por todos ser respeitada. O que esse texto nos ensina, irmãos, hoje, é que Cristo estabeleceu uma classe de presbíteros, especialmente que se afadigam na palavra. Nós vimos, irmãos, na primeira exposição, a doutrina básica dos ofícios. Então, dali, nós afunilamos para a compreensão do presbiterato. O que é o presbiterato? O que é que se espera dos presbíteros de uma forma geral? Vamos afunilar mais um pouquinho para considerarmos a classe dentro do presbiterato, que é chamada comumente de ministros do evangelho ou presbíteros docentes. Isso aqui é muito importante, irmãos, para nós. Porque, primeiro, irmãos, nós precisamos ter uma visão adequada dessa doutrina para que nós pratiquemos de forma adequada. Nada que nós fazemos como igreja, irmãos, pode ser feito por mero, sempre foi assim, por mero tradicionalismo, nem por mera convenção dos homens. Aquilo que é essencial no governo da igreja, Cristo prescreveu. E embora não seja necessário para a salvação, você não vai ser salvo ou vai para o inferno se você defender um governo eclesiástico equivocado, mas você vai sofrer muito se você não defender da forma certa. Você vai ter as consequências na sua caminhada cristã. Então nós precisamos ter a visão adequada, irmãos, defendendo o que Cristo estabeleceu, para que também nós não sejamos levados por visões equivocadas. Por exemplo, eu já mencionei para a igreja, as seitas no meio evangélico, por assim dizer, que são anti-ofício. Na igreja não tem presbítero, não tem pastor, não tem diácono. Na igreja, a igreja se reúne, uma pessoa se levanta e começa a falar o que ela quer. Há pessoas que defendem isso hoje. Ou ainda, há opiniões erradas, até mesmo no meio da igreja presbiteriana, que atribuem a doutrina bíblica presbiteriana do que vai ser tratado hoje como um tipo de resquício do sacerdotalismo romanista. Isso é um erro ter essa visão dessa forma. Não é um resquício do sacerdotalismo romanista. Ou ainda, irmãos, até mesmo nós devemos saber a doutrina correta para evitarmos escolhas péssimas de péssimos pastores ou não apoiarmos a ordenação de homens que não deveriam ser ordenados, irmãos. E essa aqui, queridos, é mais uma exposição que faço constrangido, porque trata de um ofício do qual eu ocupo. Mas, irmãos, pregar todo o conselho de Deus envolve exatamente isso. Você pregar textos que vão lhe atingir e que também vão lhe convencer, e a igreja precisa ser instruída sobre essa questão. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, irmãos, é a distinção das classes de presbíteros entre si. Eu creio que ficou claro para a igreja que há apenas dois ofícios ordinários, dois ofícios permanentes, desde que os apóstolos morreram. O primeiro é o ofício de presbítero, o segundo é o ofício de diácono. O que nós vamos ver aqui agora, irmãos, é que dentro do ofício de presbíteros há uma classificação. Há dois subgrupos, por isso que comumente o presbiterianismo chamou de classes de presbíteros. São presbíteros, igualmente presbíteros, mas no seu exercício, para um, tem um plus específico que lhe é demandado, tem algo a mais que lhe é demandado. Paulo aqui, irmãos,
em 1 Timóteo, capítulo 5, ele escreve essa epístola para Timóteo, que era o seu filho na fé, que ele discipulou, que foi ordenado evangelista e ministro. E o que é evangelista aqui, irmãos? Evangelista aqui não é como muitas igrejas têm chamado, né? Fulano é um evangelista, porque ele sabe para pregar. Não, evangelista era um ofício extraordinário, assim como era o ofício de apóstolo e o de profeta. Esses três ofícios existiam na igreja do primeiro século, na época de Atos. Apóstolos foram estabelecidos pelo nosso Senhor, e apenas aqueles que ele estabeleceu, os 12, mais Paulo. Tirando Judas, Matias entra e Paulo estabelecido como fora de tempo. Depois, nós temos os evangelistas, que eram aqueles que os apóstolos ordenavam como seus imediatos, em que eles atribuíam funções específicas para enviá-los para longe, a fim de que eles pudessem ir onde os apóstolos não estavam podendo ir naquele momento. Então, por exemplo, Paulo envia Tito para Creta, Paulo envia Timóteo para a igreja de Éfeso, quando Paulo não poderia ir àquelas igrejas. E, além disso, nós tínhamos os profetas, que eram aqueles que realmente, como no Antigo Testamento, recebiam revelação e instruíam a igreja nesse momento em que a igreja não tinha a escritura do Novo Testamento completa. Além desses ofícios, então, o Senhor estabeleceu 2 permanentes, o que iriam continuar. Paulo escreve 1 Timóteo para instruir Timóteo sobre como ele, sendo um presbítero docente, isto é, um ministro, e em especial um evangelista, iria organizar a igreja. Então, na epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, irmãos, nós temos Paulo tratando sobre culto, Paulo tratando sobre o que Timóteo teria que instruir, Paulo tratando sobre os ofícios da igreja, Paulo tratando sobre o que os diáconos tinham de fazer. Era um tratado, por assim dizer, eclesiológico. E então Paulo chega aqui no capítulo 5, depois de toda a primeira parte do capítulo 5, trazer uma detalhada explicação de como os diáconos iriam trabalhar no seu serviço de socorro aos necessitados. Ele então passa a falar dos presbíteros, em especial dessa classe de presbíteros. Ele começa assim, e eventualmente aqui, irmãos, eu vou estar citando a corrigida fiel. Ele começa assim: os presbíteros que governam bem, na versão, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem. Ele começa falando sobre esse grupo aqui, os presbíteros que presidem bem. Paulo aqui, irmãos, ele está se referindo à função de governo que foi entregue aos presbíteros de forma geral. Se é presbítero, então governa. A palavra para governar, que é traduzida aqui na ACF por governar, e aqui é por presidir, ela está associada a isso, a liderança, a conduzir alguém nas decisões ou nas ações. Então, note que Paulo está se referindo ao presbiterato aqui, fazendo referência à função geral de todos os presbíteros. O presbítero que governa, em especial, ele destaca o presbítero que governa bem. Ele coloca esse adendo aqui, esse adjetivo que qualifica o tipo de governo que um presbítero deve fazer. Tem de ser um bom governo. Então, irmãos, Paulo vai e acrescenta aqui uma informação. Na CF é assim: principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A nossa versão, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Nesse texto aqui, irmãos, alguns pensam, e eu vou começar dizendo aqui o que não é, mostrando um pensamento errado que vem nesse texto. Alguns pensam que Paulo não está fazendo distinção entre presbíteros que apenas governam, os chamados presbíteros regentes, e os presbíteros que, além de governar, se dedicam ao ensino e à palavra. Então, para alguns, não há essa distinção aqui. O que é que eles defendem, então? Que não havia duas classes de presbíteros. Paulo estaria falando dos maus presbíteros e dos bons presbíteros. E qual é a implicação que há nesse tipo de raciocínio? É que não haveria presbíteros docentes, os que se afadigam na palavra, e presbíteros regentes, os que só se dedicam ao governo. Mas todo presbítero é docente e regente ao mesmo tempo. A questão é se ele é bom ou se ele é mau. Essa é uma interpretação equivocada que alguns tiveram no decorrer da história da igreja desse texto. Só que, queridos, é esquisito que essa fosse a interpretação de Paulo. Pois duas coisas aqui nós teríamos problema.
Primeiro, com o que ele acabou de falar em 1 Timóteo, capítulo 3. Ele colocou um alto nível do presbiterato, tanto moral, particular, na sua vida particular e na sua vida familiar, quanto naquilo que ele deveria fazer. E aí veria, então, o segundo problema. Paulo estaria legitimando que há entre os presbíteros aqueles que governam bem e aqueles que governam mal. Só que os que governam mal, eles devem ser honrados. Os que governam bem devem receber dupla honra. Será que é isso mesmo que Paulo está querendo nos ensinar? Maus presbíteros não devem continuar como maus presbíteros. Eles não devem receber um pouquinho de honra, enquanto bons presbíteros têm que receber dupla honra. Então, não pode ser essa interpretação, porque Paulo estaria legitimando uma corrupção no meio do governo da igreja. Todos os presbíteros devem governar bem. Todavia, irmãos, fica claro aqui que não é essa interpretação quando nós nos deparamos com a construção que Paulo faz dessa afirmação aqui no grego. Ela não deixa dúvida, irmãos, do que ele está querendo dizer. Para essa palavra aqui, irmãos, veja, olha, por favor, a Ara, ela coloca assim, com especialidade. A ACF coloca principalmente os que se afadigam na palavra. Para essa palavra aqui no grego, irmãos, Paulo, ela não significa um dentre vários, como a gente costuma usar, né? Por exemplo, eu amo todo mundo aqui nesse salão, especialmente a minha esposa. Ou seja, é uma pessoa dentre várias, eu estou destacando aqui. Não é esse o uso comum dessa palavra que Paulo está usando aqui, irmãos, como o exemplo que a gente faz no português. Porque se assim fosse, irmãos, isso geraria uma série de problemas no tocante à interpretação de outros textos. Venha comigo aqui, ainda em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Veja o problema que isso geraria. Se essa palavra fosse interpretada assim, a distinção entre bons presbíteros e maus presbíteros, e não é dessa forma. Paulo diz assim, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo está dizendo que Deus é Salvador de todos os homens. Deus é, de fato, ele salva, de fato, todos os seres humanos? Nós sabemos que não, irmãos. E aqui a questão não é nem se você concorda com a expiação limitada ou ilimitada. A expiação, Cristo morreu apenas pelos seus eleitos, apenas esses vão ser salvos. Mas mesmo assim, de forma objetiva, no final, na consumação dos séculos, não vai toda a humanidade ser salva. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Essa é uma construção que a gente vai ver que é comum. Paulo está falando, faz uma afirmação geral, e ele então especifica. Ele é salvador de todos os homens, certo? Ele é salvador apenas dos que creem. Paulo logo em seguida fala. A ideia seria mais ou menos o seguinte, irmãos. Do Deus vivo e verdadeiro, que é salvador de todos os homens. Isto é, dos que creem. A palavra fiel aqui significa isso. Inclusive a CF traduz assim, daqueles que creem. E essa doutrina bíblica, ele salva aqueles que creem. Todos os homens que crerem serão salvos. Então aqui é um tipo de isto é uma especificação que esclarece o que foi falado anteriormente. Note outro exemplo aqui, 1 Timóteo, capítulo 5. Nós estamos vendo o uso da palavra, primeiramente, na própria epístola, irmãos, que confirma essa interpretação. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Irmãos, quem são os seus aqui? Paulo está tratando o tempo todo da necessidade de que os homens, os filhos, cuidem das suas mães viúvas. Então ele fala, se não cuidar dos seus, ele é pior do que o ímpio. Então, para que não fique dúvida, Paulo usa essa palavra aqui. Se não cuida dos seus, isto é, os da sua própria família, é pior do que aquele que nega, que não é crente, que nega a fé. Venha comigo para 2 Pedro, agora vamos ver isso em outros apóstolos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, irmãos. Olha que problema se essa palavra não for entendida nesses termos de esclarecimento, desse isto é.
É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade dos superiores. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos? A Escritura nos ensina que Deus vai punir todos os ímpios e com intensidade maior os que seguem a carne. Essa seria a interpretação. Só que o conceito de ímpio, irmãos, é aquele que segue a carne. Então Pedro falou, Deus vai punir todos os injustos, todos. Isto é, aqueles que seguem a carne, aqueles que caminham assim, assim, assado. Ele está especificando a ideia desses injustos ou ímpios, irmãos. Então, querido, essa palavra, quase 100% de suas ocorrências, faz um esclarecimento do que se intenta dizer em relação a uma expressão anterior que era mais geral. Ele esclarece, ele especifica. Não o principalmente sendo um dentre vários, mas um principalmente como sendo um isto é, ou eu me refiro a. Eu estou esclarecendo aqui o que eu quero dizer. Por isso, irmãos, uma tradução possível desse texto aqui que nós estamos tratando, de 1 Timóteo, seria: os presbíteros que governam bem sejam considerados, sejam estimados por dignos de dupla honra. Isto é, ou eu me refiro a aqueles que se afadigam no ensino da palavra. Aqueles que se dedicam ao ensino da palavra. É sobre esses que eu estou me referindo, que governando bem devem receber honorários ou dupla honra. Entendido isso aqui, irmãos, então Paulo afirma que há um presbítero, mas que esse se afadiga na palavra. É uma especificação, irmãos. E se afadigar na palavra aqui, irmãos, não é demandar de todos os presbíteros. Isso não é nem exequível. Como é que você pode demandar de todos os presbíteros em uma igreja? E note que aqui o pressuposto é, do que a gente já viu nas aulas passadas, que há uma pluralidade de presbíteros. Então imagina uma igreja tendo 6 presbíteros. Todos têm que se afadigar a palavra? Na prática, isso não é sustentável. Porque como nós vamos ver agora, a Escritura, Cristo demanda que a igreja sustente aquele que vai se afadigar a palavra. Então a igreja vai sustentar 6 presbíteros. Nem na prática isso se mantém. Não é demandado, irmãos, de todos os presbíteros que eles se afadiguem na palavra. É demandado, nos requisitos do presbiterato, que eles sejam homens firmes na doutrina. Não que eles sejam dedicados exclusivamente à doutrina. Presbíteros firmes na doutrina mantêm a igreja firme na doutrina. Mas é necessário que um deles se dedique exclusivamente à palavra e ao ensino público e privado dela, irmãos. É por isso que atrelou-se um adjetivo ao designativo de presbítero, para entender essa separação dessas classes. Para um, chama-se presbítero docente. Esse docente vem do latim para se referir à palavra ensinar, o presbítero que ensina. No inglês, comumente eles chamam de o presbítero pregador. E então colocou-se a palavra regente para se referir ao presbítero que se dedica apenas ao governo e à disciplina. Também vem do latim a palavra regius, governo. Então, aqui está estabelecidas as duas classes de presbítero, irmãos. Portanto, queridos, por essa expressão, Paulo afirma que a dedicação necessária ao ofício do ensino da palavra deve ser demandada desse presbítero. Eu vou repetir. É necessária a dedicação ao ensino da palavra. Isso é a marca distinguidora, irmãos. O ensino público, a pregação e o se dedicar a isso foi dado a esse tipo de presbítero. Ele é o arauto separado, é o arauto treinado, é o arauto ordenado. E não se deve pregar pública e ordinariamente sem esse ofício, irmãos. Por consequência, queridos, o que é que o texto vai nos mostrar aqui? Por consequência. Ele diz, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisas o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E isso foi afirmado anteriormente.
deve ser considerado merecedor de dobrado honorários os presbíteros, e aí ele vai e especifica aqueles que se afadigam na palavra. O que significa isso aqui, irmãos? É que se a Escritura está dizendo que esse tipo de presbítero tem que se dedicar, tem que se afadigar, e a palavra aqui, irmãos, para afadigar é um trabalho exaustante. É um trabalho profundamente dedicado àquilo. Qual é a implicação disso, irmãos? Esse presbítero não deve perder tempo com outros tipos de serviços temporais, como nós veremos em Atos 6. E por isso, ele deve ser estimado digno de honorários. O que é que significa, irmãos? A palavra aqui, honra, irmãos, que algumas versões traduzem por honra, né? É o caso aqui que traduz por honorários. A ACF traduz por honra. Né? Essa palavra que é traduzida dessa forma, inclusive é de onde vem a palavra Timóteo. Times. Timóteo é aquele que honra a Deus. Essa é a palavra usada aqui. Só que ela também, irmãos, é usada para se referir a valor monetário que deve ser dado a alguém ou alguma coisa. Venha comigo, por favor, para Mateus 27. Há muitos textos, irmãos, que nos ensinam isso. Pelo nosso tempo, nós vamos ver apenas esse. E eu vou mencionar os outros, caso você queira anotar, para conferir a Escritura posteriormente. Mateus 27, versículos 6 e 9. Olha que interessante. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Sabe qual é a palavra que é usada aqui? Exatamente essa. Há um valor que foi dado pelo sangue desse homem que é Cristo. E aí veja o versículo 9 do mesmo capítulo. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Tomaram as 30 moedas de prata, preço, mesma palavra, em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Veja, por favor, Atos 5, eu falei que ia ser só esse, mas eu vou abrir outro. Atos 5, 2 e 3. Qual o contexto? O contexto em que a igreja vendia os seus bens e entregava as ofertas aos apóstolos. Ainda não tinha diáconos, lembrem disso, Atos 5. Aí o texto diz: mas, de acordo com sua mulher, Ananias e Safira, lembrem deles, reteve parte do preço, parte do valor, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? É a mesma palavra. Preço, valor, pagamento. Então, essa palavra é traduzida por honra, quando a gente canta nos Salmos, ou no livro de Apocalipse, mais precisamente, né, os Salmos de Apocalipse. A honra e a glória e o domínio. A honra ali é essa palavra. E quando fala aqui sobre o preço que é dado a alguém, ou alguma coisa pelo seu valor, que lhe é digno, também é a mesma palavra. Então, Paulo está se referindo aqui, irmãos, está dizendo aqui que essa classe de presbíteros, os que se dedicam ao ensino, ao trabalho do ensino da palavra, são dignos de receberem valores monetários, isto é, de serem sustentados pela igreja, para que ela sempre tenha alguém diária e semanalmente dedicado à sua instrução pública e privada. É desse que é requerido isso. E aí isso é confirmado no versículo 18, irmãos, do capítulo 5 de Timóteo. Porque Paulo vai citar dois textos que são citados em outros dois lugares do Novo Testamento para fundamentar que os apóstolos eram dignos de receber as ofertas da igreja para se dedicarem à pregação do evangelho. É o mesmo padrão. Ele cita o mesmo argumento. Não amordaça o boi enquanto ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. É interessante que eu já passei por algumas experiências assim. Ah, você é pastor? Que legal. E além de ser pastor, você trabalha de quê? Pastor não é trabalho? A Escritura sim tem o trabalho.
é digno do seu salário porque trabalha se afadigando em algo. Queridos, um rei pode ter muitos oficiais, mas apenas um arauto. Cristo, o Rei dos Reis, tem muitos presbíteros em uma igreja local, mas apenas um nessa igreja local, para cada igreja, se dedicará à palavra. Os muitos presbíteros, junto com esse e em conjunto, se dedicam ao governo e à disciplina, o que envolve o pastoreio. Este outro, desta classe presbíteros que se dedicam à palavra, além do governo e da disciplina, se dedica ao ensino público da palavra, porque isso lhe foi dado por Cristo. Eu gostaria aqui, irmão, de provar isso também por uma breve teologia bíblica do Novo Testamento, observando esse assunto em toda a epístola de Atos, em toda a carta de Atos, em todo o livro de Atos e em algumas epístolas, mas nós vamos fazer isso na escola dominical em razão do nosso tempo. E também na escola dominical, eu vou confirmar essa doutrina, mostrando os outros nomes que são atribuídos a esse presbítero, distinguindo no seu serviço dos demais presbíteros. Mas aqui eu já adianto que nomes são esses, irmãos. Ele é chamado também de ministro no Novo Testamento, ele é chamado de embaixador, ele é chamado de anjo, mas não um anjinho angelical. Anjo porque a palavra anjo no grego significa mensageiro, aquele que leva uma mensagem a outro. Ele também é chamado de mordomo ou dispenseiro do evangelho. E, queridos, não seria diferente. O nosso catecismo, na pergunta 158, interpreta exatamente assim, como havendo uma classe especial para a pregação da palavra. Pergunta 158 diz: por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Por quem? Resposta: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes, aquilo que Deus deu àquela pessoa, e são devidamente aprovados, o que envolve a preparação e o reconhecimento da igreja, e são chamados para esse ofício. Irmãos, isso é básico no presbiterianismo. Na época da reforma, os anabatistas é que defendiam, não precisa de ofício, qualquer um pode pregar. Mas nunca a igreja reformada, em especial presbiteriana, se levantava para dizer que alguém, sem ser enviado por Cristo, poderia pregar. O que a gente aprende com tudo isso, irmãos? O que a gente aprende com tudo isso? Primeiramente, queridos, aqueles que desprezam essa doutrina e a prática correta dela, irmãos, evidenciam um desprezo por Cristo e uma soberba no coração, irmãos. Aqueles que assim agem, desprezando essa doutrina e acham que podem pregar publicamente sem terem recebido o ofício, os dons e o preparo para isso, irmãos. Foi a este ofício que Cristo deu o dever de pregar. Foi a esse e não a outro. E é engraçado porque como muitos se abrem a boca muito rápido para dizer assim, isso é radicalismo. Qualquer um pode subir no púlpito e pregar, por exemplo. Isto é, pode pregar publicamente. É engraçado. Mais uma vez, eu volto à aplicação da pregação sobre os ofícios, irmãos. É engraçado que você não faz isso com relação à sua esposa e ao seu esposo. Qualquer um pode chegar, a mulher, e lhe abraçar e ter relações com você. Não! Porque Deus deu esse ofício de marido ao seu esposo e não a qualquer homem. Você vai acatar a decisão judicial de qualquer um que diga, agora eu sou o juiz dessa cidade, todo mundo tem que fazer o que eu vou dizer acerca dos juízos. Não! Só aquele a quem foi dado o ofício de magistrado. Qualquer funcionário da empresa tem a posição de gerente? Não! Só aquele a quem foi dada a posição de gerente. Agora me diga, na igreja do Senhor, se a ordem na sociedade, que o Senhor estabeleceu isso, Ele não colocaria ordem na sua igreja? Você é zeloso das coisas do mundo, mas na hora da igreja, porque você quer brilhar, porque você acha que sabe mais do que o Senhor, você acha que isso é radicalismo? Não, meu querido, não é radicalismo. É submissão ao governo de Cristo. As pessoas fazem da casa de Deus
a sua própria casa. Aliás, pior do que a sua própria casa. Porque na sua casa há regras e você quer que elas sejam respeitadas. Mas na casa de Cristo, a igreja, muitos querem que as suas próprias regras e não as de Cristo sejam respeitadas. Esse desprezo, irmãos, é pecaminoso. Impressionantemente, isso é básico no presbiterianismo, mas impressionantemente, a quantidade de muitos que se dizem presbiterianos que se opõem a isso é assustadora. Isso a gente vai ver já em uma aplicação aqui, irmãos. Por que o Senhor estabeleceu assim, irmãos? Para que não houvesse vulgarização do ensino público, queridos. Para que a igreja não sofresse. Basta você olhar para o caos que a gente está hoje, irmãos. Basta olhar o caos. Qual é um dos elementos fundamentais para esse caos que a gente vive hoje? Chama-se desprezar a seriedade dos ofícios em cada coisa que Cristo deu. Corrompa isso e você corrompe todo o resto. Qualquer um que se acha inteligente, qualquer um que se acha com facilidade para falar, quer se colocar como pastor hoje em dia, se auto-ordena. Ao ponto de um pastor, de alguns irmãos aqui no passado, dizer que era vocacionado porque estava orando no monte e apareceu nas suas costas, em letras de fogo, escrito pastor. Então eu sou vocacionado. Isso não foi na igreja pentecostal, não. Foi na igreja presbiteriana e ele foi ordenado. Hoje já não é mais pastor. Isso é grave, irmãos. A igreja sofre. Vai olhar para os frutos que muitas igrejas têm colhido. A vulgarização da seriedade do ensino da palavra. Em botar apenas aqueles que têm dons de fato. Lembro-me de um pastor que foi ordenado. Eu estava presente na ordenação desse pastor. Hoje ele também não é mais pastor presbiteriano. Ele perguntou se ele tinha vocação para ser pastor. Ele disse que era o seu sonho, desde criança. Certo? Mas e dons você tem? O que é ser pastor? Pastor é colocar a ovelhinha no colo e ficar acariciando e mimando. Que loucura! O cara não tinha nenhum dom para ocupar aquele ofício. Mas, deixa eu contar para a igreja, foi ordenado. A vulgarização do ensino na igreja, irmãos, gera sofrimento para a igreja. E muitos não se dão conta disso, até estarem sangrando no chão com hemorragia. Isso aqui, irmãos, protege a igreja dos falsos profetas. Lembra do que a gente viu em Jeremias, na exposição lá dos ofícios? Que falso profeta não é apenas aquele que ensina o que não foi mandado por Deus, mas que vai falar quando Deus não mandou falar. Quem assume a posição de ensino na igreja do Senhor, sem ter sido colocado nessa posição, coloca-se em uma situação de falso profeta. É por isso, irmãos e irmãs, cuidado com os influencers que querem ficar se colocando como mestre dos outros. Cuidado com mulheres que querem se fazer mestras, se eu posso usar essa palavra nesses termos, de outras, dando-se de teólogas e ministras do evangelho. Aqui, queridos, mostra-se, como nós vamos falar já, a necessidade de preparo para a ordenação. É comum alguns separarem dons do preparo e da ordenação. Muitos falam assim, não, mas eu tenho dom. Você vai impedir que eu exerça o dom? Parece que tem uma coisa bem impiedosa, né? A pessoa tem o dom, Deus deu o dom para ela e você está impedindo dela exercer aquele dom. Muitas mulheres falam isso para se colocarem como pregadoras, muitos homens falam isso, mas quem disse que a Escritura separou o dom do preparo e da ordenação para exercer o dom? Nesse dom aqui específico, irmãos, há esses critérios que limitam o exercício. Ele vai ser exercido mediante esses critérios. Se você tem um dom, desenvolva esse dom pelo preparo. Se você tem um dom, então procure a ordenação para exercer nesse ofício esse dom. E essa aplicação vai requerer uma outra explicação posterior, irmãos. Mas aqui, queridos, eu também quero mencionar que se reprova, irmãos, a pregação feminina. Nós vamos ter uma exposição só para tratar disso, irmãos. Mas muitos colocam assim, isso é um machismo, misoginia, impedir que as mulheres se coloquem como pregadoras. Você não entendeu a doutrina. Porque não é simplesmente mulheres não podem pregar, embora Paulo deixe claro também especificamente isso. Mas é
só pode pregar com esse ofício. Homens que não têm esse ofício também não podem pregar. Não devem pregar. E então, se só pode ocupar esse ofício homens, como a Escritura claramente diz, essa pregação não pode ser exercida por mulheres. Isso não é radicalismo, irmãos. Mais uma vez, isso não é exagero. Isso é prezar pela honra do nome do Cristo que morreu por essa igreja. É prezar pela saúde dessa igreja. Ora, irmãos, mesmo seguindo aquilo que o Senhor manda, ainda muitos conseguem corromper, quanto mais se nós simplesmente desprezarmos os padrões que o Senhor coloca. Porque muitos colocam esse contra-argumento, né? Beleza, estou vendo que é isso aí, tudo bem certinho, na teoria, mas na prática fazem como querem. Verdade. O pecado é miseravelmente terrível. E perverte até aquilo que Deus manda. Mas por causa do pecado, da perversão daquilo que é certo, eu vou desprezar o que é certo? Não. Eu vou lutar pela reforma e pureza, irmãos. E por último, queridos, qual é o dever, ou melhor, o que é requerido especialmente aqui nesse texto, irmãos, desses que se afadigam a palavra? Vem, por favor, mais uma vez, versículo 17. Paulo chama esses como aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. A palavra grega aqui, irmãos, que Paulo usa para trabalho, né? A CF traduz como aqueles principalmente aqueles cujo trabalho é a palavra e o ensino, e aqui coloca afadigam-se na palavra. Essa palavra aqui, irmãos, envolve um trabalho exaustante. É um trabalho tão intenso, tão duro, que você trabalha até cansar e ficar exausto. Não sei se você já passou pela experiência de, por exemplo, capinar um terreno no sol do meio-dia. Você termina exausto. Essa palavra aqui é colocada. Um trabalho exaustivo. Portanto, queridos, o principal trabalho de um presbítero docente, que também é chamado de pastor, é o estudo e o ensino público e privado da palavra, irmãos. Ele deve se desgastar. Ele deve trabalhar até a exaustão no estudo da palavra e no ensino dela. Daqui, irmãos, vem uma aplicação muito óbvia. Ai dos pastores que não se dedicam a essa obra. Ai daqueles que lidam com o trabalho, com a palavra, como um bico, com o que sobra do seu tempo. Ai dos que se afadigam para construir riquezas nesta era e não se afadigam na palavra. Que são exímios profissionais em inúmeras áreas, e nas horas vagas é que são ministros, que se afadigam no mundo e não se afadigam na palavra. Mas também, ai daqueles que se dedicam à política eclesiástica, mais à política eclesiástica, formando uma estrutura administrativa desnecessária na igreja do Senhor, e não se dedicando ao tempo da palavra. Não tem, irmãos, como se afadigar na palavra enquanto se afadiga de forma ordinária em outro serviço. Não tem, irmãos, com serviços que não tem nada a ver com a palavra. Antes que surja a objeção do, mas pastor, e o fazer tendas? Tenha calma, a gente vai chegar lá, na escola dominical. Muitos passaram a usar um ponto extraordinário que Paulo usou, com ponto ordinário. Isso jamais legitimou, irmãos, os abusos do ministério que muitos têm feito. Ai dos pastores que assim procedem. Às vezes a igreja até tem condição de lhe sustentar, mas porque querem as riquezas dessa era, os luxos, o glamour, o conforto, não se afadigam à palavra. E é por isso também, irmãos, que Paulo está se dirigindo aqui à igreja. Igreja, não veja como um desperdício de recurso manter bem um ministro. Aliás, muitos pastores se colocam em condição de pecado porque as igrejas e os conselhos não são maduros. Graças a Deus não é o caso dessa igreja. Mas são imaturos no tocante a isso. Eu já ouvi de muitos conselhos, presbíteros falam assim, pastor, vá trabalhar.
Não, mas a igreja tem condições de dar uma côngora que me sustente a minha família para eu me dedicar à igreja. Não, 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 não. Nós não queremos pastor preguiçoso aqui. Vá trabalhar. Isso não é um tiro no pé, não. Isso é um tiro na cabeça. Está destruindo a igreja por ganância. Quando uma das coisas principais das ofertas da igreja, ao lado do socorro aos necessitados, é a manutenção dos ministros para a pregação do evangelho e cuidar da igreja. Ai dos pastores que optam por isso. E ai das igrejas que assim também procedem, não sustentando bem os seus ministros. As igrejas, irmãos, não deveriam enviar para ordenação no presbitério homens que não querem se afadigar na palavra e querem lidar com o ofício como mera realização de sonho ou uma soberba de status. Os presbitérios não deveriam ordenar estes homens. As igrejas não deveriam escolher para si tais homens. Se não querem se dedicar à palavra, então que tais pastores não sejam mais ministros. Sejam homens e assumam o que de fato são e deixem o que não são. Não é pecado alargar suas riquezas e se dedicar no trabalho do mundo. Não é pecado isso. Mas se coloca em situação de pecado aqueles que, ao invés de viver como um soldado que não se envolve em negócios dessa vida para agradar aquele que o regimentou, vive como um homem de negócios desta vida, enquanto querem ser soldados. Não entenderam nada do que Paulo falou lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Mas, para deixar claro, irmãos, o problema não está apenas naqueles que querem se afadigar em trabalhos temporais, enquanto negligenciam o se afadigar no trabalho da palavra. Há muitos irmãos que teórica e formalmente se dedicam apenas ao ministério, mas são igualmente, ou até de forma mais agravada, quebradores dessa lei desse rei, do nosso rei, porque eles não se dedicam ao trabalho da palavra. São pastores preguiçosos, negligentes, que não se dedicam ao estudo, nem à preparação dos sermões e à instrução pública, nem ao discipulado individual, nem ao aconselhamento. Quantas vezes já ouvi da boca de pastores dizendo assim, eu sou pastor apenas para pregar de púlpito. Ou pior, pastores que são péssimos pregadores e não visitam, não aconselham, não discipulam o rebanho. São estes os que querem a lã do rebanho, mas não querem trabalhar. São estes que relegam a fama iníqua de que pastores ou são preguiçosos ou são aqueles que não deram nada para a vida. Vai ser pastor. Uma igreja local, irmãos, ou uma denominação com estes dois tipos de ministros está fadada ao fracasso. Sofrerão um grande sofrimento e expressam um grande desprezo para com o Senhor. Igreja Presbiteriana Manancial, tenhamos uma visão adequada acerca daquilo que o nosso Cristo, nosso Rei, ordenou na sua igreja. Isso é benefício para a igreja. Isso é benefício para o povo desse Rei. Quem vai colher os frutos disso são os crentes que têm maturidade nessa área. Mas também eu digo a você, que talvez já entrou numa igreja evangélica, aquelas igrejas assim, um pouco esquisitas talvez, com um pastor, ou que você vê inúmeros escândalos, todos os dias saindo escândalos de pastores e pastores e pastores. Meu querido, eu queria te dizer uma coisa, você que não crê no Senhor ainda, e se depara com esse tipo de situação. Antes de você levantar-se contra o estabelecimento de Cristo, contra a bondade dele de ter dado oficiais para a sua igreja, pergunte-se, este que está sendo acusado é de fato um arauto de Cristo? E em muitos casos você vai atrás e vai perceber, nem a igreja é uma igreja bíblica verdadeira, nem ele é realmente vocacionado. Em muitos casos, simplesmente teve um sonho, disse que era pastor e se colocou como pastor. Se auto-ordenou. Isso torna e traz blasfêmia contra o nome de Cristo. Se você que não crê em Cristo se deparou com esse tipo de pastor na sua caminhada, eu te digo, esse não é o critério de Cristo. Volte para a palavra dele.
Entenda o que ele fala sobre o que é um pastor. Que procure estes pastores para você se colocar debaixo do governo de Cristo, junto com os presbíteros e diáconos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque Tu não nos abandonaste às nossas próprias opiniões e aos nossos achismos, Senhor, sobre o governo da Tua igreja. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Nos faz entender, Senhor, o que Tu queres. Muitos se levantam contra essa doutrina por seus desejos iníquos, por suas opiniões vãs, por princípios que governam o coração. Mas nós clamamos, Senhor, que o nosso coração se submeta à Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.